Bom, boa noite a todos. Infelizmente, hoje tivemos algum problema na página do Neynor Brasil e estamos transmitindo, então, através do meu perfil particular. Talvez nem todo mundo vai conseguir achar, é uma pena, mas o vídeo vai ficar pelo menos disponível para quem tiver interesse, amanhã ou depois da manhã assistir. E também aprende o pessoal de São Paulo, né? Que é bom vir presencialmente também, não ficar só em casa. Bom, tem algumas pessoas já online assistindo. Eu vou pedir para eles curtirem e divulgarem Vou pedir para o pessoal que está online divulgar e curtir, publicar, compartilhar, para que outras pessoas que também estão procurando aula na internet nesse momento, para que elas possam achar e entrarem também no ar. Então, hoje nós vamos para a segunda aula de redenção em Mashiach, Mashiach e Geulah, e vamos falar hoje sobre as datas prováveis para a vinda do Mashiach, ok? Antes disso, eu vou contar uma história. Essa história aconteceu com Arizal. Arizal foi um grande cabalista, acho que a maioria já deve ter escutado falar nele, pelo menos, que viveu na cidade de Tzfat Safed, no norte de Israel, aproximadamente 470, 490 anos atrás. Era um homem muito, muito especial. E a história conta que e o Rebbe contou essa história, que certa vez, no campo, o Arizal, juntamente com seus alunos, para receber o Shabat, era sexta-feira à tarde. Era sexta-feira à tarde. Ana, está sendo transmitido pelo meu perfil particular. Okay. Pelo perfil? Ótimo. Então eles foram sexta-feira à tarde para receber o Shabat no campo. E era assim, faltava alguns minutos para o Shabat, ou uma hora, pouco tempo para o Shabat. Ele vira para os alunos e propôs o seguinte: vocês gostariam de passar Shabat comigo em Jerusalém? E era muito estranho, por quê? Tzfat, para Jerusalém, é longe. Eu estudei em Tzfat. Na minha época de ônibus, há 25 anos atrás, a gente fazia isso em 3 horas e meia, 4 horas. Hoje eles fizeram lá em Israel uma estrada número 6, que é uma estrada expressa, você faz talvez em 2 horas, 2 horas e meia. Alguma coisa assim, 2 horas e meia. Mas na época do Arizal, eles iam viajar com burro, com carroça. Devia dar uns 3 dias. Tzfat é numa colina, Jerusalém é outra. Devia dar uns 3 dias de viagem. Ele falou, vocês querem passar o Shabat comigo em Jerusalém? Ou seja, daqui a meia hora. Os alunos eles tinham certeza que o Rebbe ele tem capacidade para isso. Se o Rebbe ele quer, ele leva todo mundo num piscar de olhos para Jerusalém. Não é problema. Então, metade dos alunos falaram queremos, e a outra metade falou, olha, a gente precisa perguntar à esposa. Veja, afinal de contas, a gente não pode sumir assim de repente também de casa, né? Pela Torá, pela Alahá, pelo Shulchan Aruch. Você tem que avisar a esposa, você não pode de repente desaparecer. Onde está o marido? Cadê? Onde está o pai das crianças? Sumiu? Desapareceu? Né? Teletransportou? Como? Vamos perguntar à esposa. A gente quer, mas deixa eu perguntar à esposa. O Elisa bateu as mãos assim e falou, se todo mundo tivesse respondido sim, ia chegar o Mashiach. Era um momento especial lá nos céus, um momento muito propício. E a única coisa que eles precisavam, os alunos, era mostrar comprometimento total ao mestre. Aí eles iam realmente ir para Jerusalém com o Mashiach. Como metade deles não mostrou esse comprometimento total, acharam que tinha que perguntar para a esposa primeiro, e que pela Torá precisa. Mas antes de perguntar para a esposa, tem que saber que se o Rebbe ele fala, pode ter certeza que o Rebbe também conhece o Shulchan Aruch, ele também sabe que tem que perguntar, mas se ele fala, tem que ter comprometimento total para o Rebbe. Não precisa entender o Rebbe, vai atrás do Rebbe. E aqui no caso, perderam uma oportunidade. Então, hoje nós vamos falar sobre Ketz. Ketz é o fim. Na verdade, existe uma proibição na Torá, ele traz isso do Talmud, traz no Midrash, Tiparuchan Shemechashvei Kitzim. Os sábios, eles amaldiçoaram aquelas pessoas que ficam calculando datas prováveis para a vinda do Mashiach. Então você tem, por exemplo, no livro Daniel,
tem lá alguns versículos, e pessoas que começam a fazer contas ali e falam, Mashiach vai chegar em tal ano, já sei. Então os sábios amaldiçoaram essas pessoas, e tem duas opiniões. Que maldição foi? Uma fala que os sábios rezaram para que essas pessoas ficassem loucas, e assim ninguém acredita mais neles. E tem outra opinião, que os sábios eles rezaram para que essas pessoas saíssem desse mundo, não ficassem mais aqui, embora. Então os sábios proibiram isso veementemente, muito forte. Só que quando a gente abre os livros, a gente vê que tivemos muitos sábios que apontaram datas para a vinda do Mashiach, sim. Fizeram cálculos, ou pelo menos apontaram anos prováveis para a vinda do Mashiach. Não somente isso. O próprio Talmud, que proíbe o cálculo e apontar datas, o próprio Talmud, tem alguns sábios que dão datas. Tem um livro muito interessante aqui, chamado Aketz, de um autor contemporâneo, um rabino. Ele fez um trabalho fantástico. Ele fez uma coletânea de todas as partes da Torá. Ele trouxe aqui 35 datas propícias para a vinda do Mashiach. Começando com Rabbi Akiva. Rabbi Akiva falou que a data propícia para a vinda do Mashiach era o ano de 3.947 da criação do mundo. Ou seja, o Rabbi Akiva ele faleceu 3.880 da criação do mundo. Seria 67 anos depois do falecimento dele. Ele acha que era a data que havia o Mashiach. Ele tinha uma base, está escrito lá, Od Me'at Atai Ahati, está escrito num versículo de Hagi, mais um pouco é esse pouco, o valor numérico de 119, fala 119 anos depois da destruição do templo, assim ele aponta, que seria então o ano de 3.947, como um ano provável para a vida do Mashiach. Pois tem o Zohar, o próprio Zohar, a Kabbalah, também falou ano. Sabe o Zohar? O Zohar, quem escreveu foi o aluno do Rabbi Akiva, o Rabbi Shimon Bar Yochai. Ele aponta um outro ano, ele fala no ano de 5.408. É a data da vinda do Mashiach. A verdade é que nesse ano teve um pogrom muito forte contra os judeus. Teve um cosaco, o nome dele era Bogdan Khmelnytsky. Ele veio varrendo com seus homens a Europa, do Oriente para o Ocidente, do Leste para o Oeste. E ele dizimou 1/3 da população mundial judaica naquela época. Matou muito judeu. Dizimou muitas cidades judaicas. Foi nesse ano em que o Zohar aponta como ano propício para a vinda do Mashiach. Depois, o Zohar aponta uma segunda opinião. Fala que no ano de 5.600 é o ano propício. E assim a gente vai. Tem muitos. Na Guimarães, o próprio Eliyahu Navi falou que no ano de 4.250 era o ano propício para a vinda do Mashiach. Tem o Maimônides. E é interessante porque o Maimônides, no livro dele, ele traz essa proibição dos sábios. Ele fala, você não seja uma pessoa daquelas que fica procurando datas, mas sim tenha fé plena na vinda do Mashiach. E falaram nossos sábios, que os calculadores do fim, que eles fiquem loucos. Maimônides traz isso. Só que é interessante porque em um outro livro, em Igeret Teiman, ele aponta uma data. Ele fala uma data lá, para a vinda do Mashiach. Esse livro, Igeret Teiman, é Epístola do Iêmen. Tem em português, traduzido. Não sei se alguém já leu. É um livro interessante porque os judeus do Iêmen, surgiu lá um homem que ele falou que ele era o Mashiach. O nome dele era Moshe. Começou a inventar e muitos judeus foram atrás. Enganou os judeus do Iêmen, que eles eram pessoas simples e ingênuas, foram atrás. E o Rambam Maimônides morava no Egito e ele mandou muitas cartas para a comunidade judaica do Iêmen, fortalecendo a fé deles em Deus e na vinda do Mashiach. E lá ele aponta uma provável data para a vinda do Mashiach. Narmânides apontou uma data para a vinda do Mashiach, Rabbeinu Bechai também. A gente tem assim, Abravanel, Don Yitzhak Abravanel, ele viveu no século XV, ele saiu da Espanha junto com os judeus que foram expulsos por Dom Fernando e Rainha Isabela em 1492, ele era o contador do rei.
Eu não sei se a gente... Ah, ok. Perfeito. Então, nós temos aqui muitos e muitos tzadikim que eles apontaram datas prováveis para a redenção. Impressionante. Apesar de que os sábios proíbem esse tipo de prática. Como a gente falou, Maimônides, Narmânides, Rabi Akiva, o Zohar, Abravanel. Abravanel é o tataravô do Silvio Santos. E o próprio Arizal, ele também escreveu uma data provável, Tafshin Lamedvav, 5.736. 5.736. Faz pouco tempo atrás. 1976. Não faz muito tempo. Temos um outro Ketz, Orahaim. Orahaim, ele falou que no ano de 5.500, 1740. Falei para vocês, nesse ano aconteceu a Revolução Industrial, falei na aula passada, e também foi a revelação do Baal Shem Tov, ano 5.500. Orahaim Akadosh era um homem santo, um homem muito especial. Dizia, ele nasceu no ano de 5.556, desculpa, 5.456, faleceu 5.503. Esse Orahaim Akadosh, ele viveu então antes do Thomas Edison, mas dizem que ele já usava eletricidade. Morava em Tzfat, era um homem muito especial. Tem comentário muito lindo dele sobre a Torá, enfim. Ou seja, ele faleceu em 1743, ele faleceu. A gente tem depois, quem mais? Um aluno do Baal Shem Tov, Toldos Yaakov Yosef, ele também apontou um Ketz. Tem inclusive um Ketz, uma data provável para a vinda do Mashiach, que é do nosso Rebbe, primeiro Rebbe de Rabat, que escreveu o Tânia, Admor Azaken. Ele apontou o ano de 5.608. Ele não estava vivo já nessa época, mas 5.608. Ele apontou esse ano. Tem um outro, Hatam Sofer, foi um grande sábio do povo judeu. Ele escreveu um livro muito famoso, Shmirat HaLashon. Shmirat HaLashon é um livro que ensina você não falar maledicências. E ele é Hafetz Haim, muito bem. O Hatam Sofer, ele escreve num dos livros que tem dois tipos de Bnei Noach. Ele fala, tem um Bnei Noach que acredita em Shituf, que Deus tem sócios, que é 3 ou coisa assim. Ele falou, mas tem Bnei Noach que acredita somente na unicidade divina. Ele é semelhante, igual um Ger Toshav, um prosélito cidadão da Torá, e que esse tipo de Bnei Noach a gente tem que incentivar eles a cumprirem as mitzvot, assim ele escreve, para aproximar eles de Deus. Né? Estamos tentando disso. Bom, tem outros, tem o famoso comentarista da Torá, o Malbim. Tem o quinto Rebbe de Rabat, ele também deu uma data provável para a vinda do Mashiach, 5.666. E tem também, 5.666, nós estamos em 5.777, então 111 anos atrás. E tem o Rebbe anterior de Rabat, ele falou 5.703, 1943, Segunda Guerra Mundial. Estava no término, ou no auge, alguma coisa assim. Enfim, ele traz aqui fantástico, esse livro são 35, ele fez uma coletânea de 35 datas prováveis para a vinda do Mashiach, mesmo contra a proibição dos sábios, que rogaram uma praga para quem fizer isso, amaldiçoaram quem fizer isso, e a gente vê grandes tzadikim que fizeram isso. Como é que pode ser então? Então assim... Essas datas sempre coincidem com datas importantes da história. Vou falar sobre isso. Vou falar sobre isso. Vou falar porque assim, existem muitas explicações por que eles deram data se é proibido. Alguns falam assim, os sábios proibiram contas e cálculos. Uma pessoa que começa a fazer cálculo e chega à conclusão de uma data, e aquela data, muito provável que não é uma data propícia realmente para a vinda do Mashiach. Então, a pessoa espera, o povo espera aquela data, Mashiach não chega, eles ficam desanimados, eles ficam
desmotivados, perdem a fé. Então os sábios amaldiçoaram. Porém, esses grandes tzadikim, Maimônides, primeiro Rebbe de Chabad, Arizal, todos esses, Rebbe Akiva, eles deram datas espiritualmente prováveis sim para a vinda do Mashiach. Eles viram que o trabalho espiritual está sendo feito de uma maneira tal que, baseado nisso, aquela data é uma data bem provável para a vinda do Mashiach. E se o povo tivesse os méritos, ele realmente chegava. De acordo com algumas opiniões, lá nos mundos superiores teve a revelação do Mashiach, não desceu para o nosso mundo. Mas são datas realmente que, se o povo tivesse o mérito suficiente, ele chegava. Foram baseados em cálculo ou em visões? Em visões proféticas, não em cálculos. Tem uma outra explicação que fala o seguinte. Quando o Talmud ele proíbe o cálculo de datas, é como se fosse assim. Tinha uma vez um menino que ele viajou com o pai dele para uma feira muito grande que ficava na cidade de Leipzig. Leipzig, na Europa, era um centro comercial muito grande. 2 vezes por ano eles tinham uma feira, todo mundo lá vinha vender mercadoria, vinham comprar. E quando eles saíram da casa deles, ele perguntou para o pai, pai, já estamos chegando em Leipzig? O pai falou, cala a boca, meu, que pergunta é essa, meu filho? A gente só saiu de casa agora. Passa 3 dias. O filho escuta o pai perguntar para o cocheiro, e aí, já estamos chegando em Leipzig? O filho falou, pai, você falou que essa pergunta é uma pergunta idiota? O pai falou, meu filho, quando a gente acabou de sair de casa, era uma pergunta idiota. Mas depois de 3 dias de viagem, agora sim, uma pergunta inteligente e pertinente. Mesma coisa. O Talmud proibiu a gente revelar os dados, as datas prováveis para a vinda do Mashiach, quando ele foi escrito há 1700, 1800 anos atrás. Mas agora que a gente está bem próximo, então os sábios revelaram para fortalecer um pouquinho a nossa fé. E a gente viu que os sábios, não só que revelaram, mas alguns deles, inclusive, tentaram fazer com que o Mashiach chegasse. Tem uma história contada do Baal Shem Tov, depois o Magid Ben Mesrit e uma do Rebbe também. O Baal Shem Tov tinha um aluno muito querido, muito especial, que era o Rebbe Zeev Kitzes. Esse Rebbe Zeev Kitzes, ele queria muito, muito, muito morar em Israel. Ele era apaixonado, ele sonhava com aquilo, a vida inteira. Depois de um tempo, ele tomou uma decisão. Ele foi até o mestre, o Baal Shem Tov, e pediu uma bênção. Ele quer ir para Israel. O Baal Shem Tov olhou para ele, eles ficaram se entreolhando um tempinho, e o Baal Shem Tov abençoou e falou, Zeev, saiba o que responder, viu? No caminho, saiba o que responder. Ok, o Zeev entendeu que tem alguma coisa especial aqui no caminho, que ele vai ter que saber responder alguma coisa. Entrou na embarcação, o barco foi, navegaram. No meio do caminho, o barco atraca em uma ilha. Ele desce da ilha, todo mundo do barco desce, para botar os pés em terra firme um pouquinho. E aí, ele vai para um canto, ele começa a meditar, rezar, começa a meditar sobre a grandeza divina. Ele está apegado, ele entra em transe, ele está muito conectado com aquilo e ele nem percebe, o barco foi embora. O navio foi embora. Ele, quando acordou assim da transe, ele viu já o navio em alto mar, já era longe, já era tarde. E agora? Ele ficou muito chateado, perdia o navio para Israel, ficou andando na proa ali, na ilha. De repente ele passa, tinha uma casa com a porta aberta. Tinha um velhinho deitado na cama, com barba branca, comprida. Ele entra da budia e o rabino fala com ele, e o velhinho fala com ele em hebraico. Falou, um judeu? O que está fazendo um judeu aqui? Ele falou, eu estou muito chateado. Eu vim aqui, eu estava indo para Israel, e o navio foi embora, fiquei preso aqui na ilha. E o velhinho falou, você não precisa ficar chateado. Nós temos aqui uma sinagoga. Você pode passar o Shabat com a gente. Você pode jantar e almoçar na minha casa. Tem uma comunidade pequena judaica aqui, você passa com a gente. E daqui a alguns dias vai vir outro navio, você continua a sua viagem. Tá bom. Ele passou o Shabat na casa do velhinho, comeu, jantou, almoçou, foi na sinagoga. E depois, 2 dias depois do Shabat, chegou o navio e o velhinho ele se esforça, ele levanta da cama um pouquinho e vai acompanhando com dificuldade o Rebbe Zeev Kitzes até o navio.
No caminho, o velhinho vira para o Rebbe Zev e fala, puxa, eu nem perguntei de você, de onde você veio? Ele fala, eu vim de Mezibut, tem uma comunidade judaica em Mezibut. Falei, puxa, é mesmo? E como é a comunidade? Como estão os judeus lá em Mezibut? E o Rebbe Zevkitz, ele estava muito preocupado em pegar um navio. Falou, olha, Deus não deixa, Deus não esquece eles. Deus não esquece eles. Entrou no navio e foi embora. E o velhinho ficou olhando assim o Rebbe Zevkitz, com um olhar assim, muito, muito forte. E ele estava no navio já navegando. De repente caiu a ficha. O Baal Shem Tov falou para ele, saiba o que responder. E ele respondeu assim, como é que fala? De qualquer jeito, que ele queria entrar no navio, e ele não fez o que o Baal Shem Tov orientou. Ele ficou muito mal com aquilo. Ele esqueceu já de Israel. Ele queria consertar um negócio, consertar o que ele fez. Ele voltou para o Baal Shem Tov. Saiu do navio na primeira parada, pegou outro navio de volta, voltou para o Baal Shem Tov. Quando ele chegou, ele viu o Baal Shem Tov chateado. O Baal Shem Tov falou para ele, saiba que todo dia o patriarca Abrão, ele se levanta, ele vai para Deus e falou, cadê a redenção? Cadê a redenção? Os judeus estão, meus filhos estão no exílio, os judeus estão no exílio, sofrendo. Tem lá pogroms, tem antissemitismo, estão sofrendo, não tem sustento. Deus responde para ele todo dia, eu não esqueci do povo, eu não esqueci dos judeus. E um dia, Abrão testou, ele falou tanto, Deus falou, você quer ver? Desce lá embaixo, vai perguntar para alguém. Se você tivesse respondido, falou Baal Shem Tov, que o povo está sofrendo, que está no exílio, que está sendo perseguido, que tem pogroms e antissemitismo, que não tem sustento, Deus não ia ter o que responder para Abrão, ia mandar o Mashiach. Tem uma segunda história do Magid Mezrich, o sucessor do Baal Shem Tov. Ele estava forçando a barra lá em cima para a vinda do Mashiach. Ele estava se esforçando para o Mashiach vir. Estava se esforçando. Quando ele se esforçou tanto, lá em cima fez um grande barulho. E perguntaram, quem é esse que está pressionando tanto aqui a vinda do Mashiach? Ele respondeu, sou eu. Perguntaram, mas como é que você veio? Por que você veio aqui pressionar o Tribunal Celestial e aqui em cima para a vinda do Mashiach? Falou, eu sou o tzadik da geração. Eu sou o pilar da geração, o homem justo. Tzadik Sodolam. Tzadik, que é a base da geração, sou eu. E essa é a minha função. Falaram, mas quem prova, quem diz que você é o tzadik da geração, que você é o homem, o justo da geração? Falou, pode perguntar para os meus alunos lá embaixo. Então, Magid Mezrich juntou os alunos e falou, gente, eu quero saber de vocês, eu sou o tzadik da geração ou não sou? Todo mundo olhou para o mestre, ninguém respondeu nada. Ele perguntou pela segunda vez, gente, eu sou o tzadik da geração ou não sou? Ninguém respondeu nada. Perguntou uma terceira vez, ninguém respondeu nada. Magid Mezrich bateu os braços, falou, perdemos uma chance, gente. Perdemos uma chance. E o interessante é que todo mundo tinha certeza que ele era o tzadik da geração. Mas na hora, não aconteceu. Não aconteceu. E tem uma história do Rebbe. Que o Rebbe ele falou num Fabrengen, uma reunião recente, que é uma coisa muito interessante. Que foi se não me engano, o Rebbe Levi Yitzhak de Bandichev, um grande tzadik. Ele falou aqui embaixo, que quando ele falecer, ele não vai entrar no paraíso até que traga o Mashiach. Ele vai se recusar a entrar no Gan Eden, no paraíso, até que Deus decida trazer o Mashiach. Ok. E ele faleceu, e passou muitos anos, e o Mashiach não chegou, não se revelou. Desde o Rebbe Levi Yitzhak até hoje em dia, foram 230 anos, e cadê o Mashiach? Então o Rebbe fala que pegaram o Gan Eden, ele ficou do lado de fora, mas aumentaram o Gan Eden e botaram ele para dentro. E fala o Rebbe Rayatz. Ele fala o Rebbe, se não me engano foi sobre o Rebbe anterior, que também falou a mesma coisa, falou alguma coisa parecida. O Rebbe ele comentou que o Rebbe passou já 40 anos, 30 anos, e Mashiach na prática não se revelou aqui embaixo. Então fizeram uma reza lá no paraíso, o Rebbe respondeu amém, botaram ele para dentro.
E Rebbe fala, não tem outro jeito, a não ser que a gente faça uma promessa, um neder, uma promessa ao dat rabim. Existe uma lei judaica que se você faz uma promessa com a consciência do público, não dá para você anular essa promessa. Por exemplo, se vem uma pessoa e fala, eu prometo que amanhã eu vou falar os salmos do 1 até o 50. Se amanhã você acordou com dor de barriga, dor de cabeça, não quer, você junta 3 rabinos, você faz uma anulação de promessas na frente dele, está anulado. Porém, se você faz na consciência do público, você não tem como anular essa promessa. Você tem que perguntar para o público se eles consentem em anular. E o público é muita gente, não dá para você juntar todo mundo. Então é uma promessa que não dá para anular. Inquebrável. O Rebbe falou, não tem outro jeito a não ser fazer uma promessa ao dat rabim. O Rebbe falou. Então, ok. O Rebbe vai trazer o Mashiach. Enfim, mas, voltando aqui. Eles, não só que eles deram data, eles se esforçaram também. E por que então isso não se concretizou? Será que eles erraram? Então tem explicações, tem uma história de que quando foi esse ano de 5.666, passou esse ano de 5.000, esse ano que a Admoras aqui nos falou. Deixa eu ver aqui. 5.000. O Admoras aqui não. O Admoras aqui ele falou o ano, deixa eu me lembrar, está aqui. 5.608, boa, Caio. 5.608. Quando passou esse ano, não veio Mashiach. Aí o neto, depois de um tempo, veio o sexto Rebbe de Chabad e perguntou para o pai dele. O primeiro Rebbe de Chabad apontou um ano e Mashiach não veio naquele ano. Por quê? O pai dele respondeu para o filho, o que você quer? Naquele ano imprimiram o Likutei Torah. O Likutei Torah é um livro básico da Hassidut, que é muito, muito grosso, assim, tem muitas páginas, muita Hassidut, muita coisa boa lá. Quem escreveu foi o primeiro Rebbe de... Quem publicou foi o terceiro Rebbe de Chabad, baseado nos discursos do avô dele, do primeiro Rebbe de Chabad. Então ele falou, o que você quer? Foi publicado esse livro. Então você falou, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu quero Mashiach, você me fala que foi publicado um livro? A explicação é a seguinte. Todas essas datas foram datas realmente propícias para a vinda do Mashiach. Foram datas que realmente tinha alguma possibilidade muito grande para o Mashiach se revelar. E se o povo tivesse méritos, ia se revelar. Não foi uma data qualquer. Só que na prática não se revelou no mundo físico e material, mas em todas essas datas aconteceram acontecimentos ligados com a vinda do Mashiach. Essa publicação, por exemplo, foi uma publicação que deu um avanço muito grande no estudo da Hassidut. Porque é muita informação que tem ali. E a Hassidut está ligado diretamente ao Mashiach. O Baal Shem Tov, ele subiu no céu no ano de 5.507. Ele entrou em transe e subiu lá no céu. Tem uma carta que ele escreveu, não gelada, por favor, do lado esquerdo. Ele escreve uma carta para o cunhado dele, que no ano de 5.507, em Rosh Hashanah, ele teve uma elevação de alma. E ele escreve que ele subiu lá em cima nos mundos superiores. Ele viu muita coisa e muita alegria. Ele escreve que ele viu lá. Obrigado, doutor. Tá bom. Ok. Em que ele viu uma alegria muito grande lá. Até que ele chegou na frente do palácio do Mashiach. Ele conta que ele ficou com medo de entrar. Mas estava o mestre dele lá, que era o Ahiah Shiloni, era um anjo. Pegou na mão dele, falou, vamos entrar. E os dois entraram juntos no palácio do Mashiach. E o Baal Shem Tov perguntou para o Mashiach, Ei matai ka'atimar, quando o senhor vem? E o Mashiach falou, Likisheafutsu ma'inoter hachutza. Quando os seus ensinamentos da Hassidut forem espalhados para todo mundo, para o mundo inteiro, eu chego. Então, a impressão desse livro, que é um livro básico, que deu um impulso muito grande no estudo da Hassidut, está ligado com a vinda do Mashiach, de certa forma. Quando o Mashiach chegar, está escrito, que a terra vai se preencher de sabedoria divina, como as águas cobrem o mar.
Então a Hassidut é sabedoria divina, ela revela a universidade divina, conhecimento divino. Então quando o Mashiach chegar, o conhecimento vai ser pleno. E a Hassidut está preparando o caminho. Então ele falou, o que você quer? Foi impresso o Likutei Torá. Então em todas essas datas, tem alguma ligação com a vinda do Mashiach. Aconteceram acontecimentos históricos, globais, que de alguma maneira ou outra tem a ver com a vinda do Mashiach. Esse ano, que a gente falou, por exemplo, 5.500, Baal Shem Tov se revelou. Teve a Revolução Industrial, que deu um impulso muito grande para a tecnologia. Depois, enfim. Pegar uma outra data, por exemplo, aqui. Tem uma data, que foi Rabi Yitzhak Alfaya. Ele escreveu que uma data propícia para a vinda do Mashiach é 5.550. Ele não traz nesse livro, mas escutei também que o Ridá, Rabino Chaim Yosef David Azulay, ele foi rabino-chefe da cidade de Hebron, ele também escreveu uma data propícia para a vinda do Mashiach, que era o ano de 5.750. 5.750 foi agora. Foi em 1990. 1990. Isso. Esse ano eu estava em Israel, me lembro. Você entrava nas lojas e você tinha lá stickers, adesivos. Este é o ano que Mashiach vem. Este é o ano que Mashiach vem. Estava uma empolgação grande. O Rebbe ele se levantou e ele começou também a falar nesse ano de que esse é o ano que Mashiach vem. Esse é o ano que Mashiach vem. O Rebbe falou, precisa só abrir o olho. Mashiach já está conosco. Mashiach já veio. E depois parou de falar. Então, ele falou que, e ele comentou nesse ano, já estamos nos dias do Mashiach. Yemot HaMashiach é um conceito, são dias de Mashiach, é um processo que começa, não um dia só, são dias do Mashiach. São vários dias, é um período, uma época, um processo que começa até e culmina com a revelação total do Mashiach. O Rebbe mencionou, naquele ano, iniciou-se um processo, 5.750. Naquele ano foi a Guerra do Golfo. O Rebbe trouxe um Midrash. Ele trouxe um Midrash que antes da vinda do Mashiach, o rei de Aram, o rei da superpotência, ele começa a implicar com o rei da Pérsia. A Pérsia é o Irã. Então foi o que aconteceu na Guerra do Golfo. Tinha lá Saddam Hussein, que ele ameaçou destruir o mundo, que ia atacar bomba no mundo e não sei o que. Então ele começou, e os Estados Unidos então afrontou. Teve então a guerra. O Rebbe liga esse Midrash, que nesse Midrash está escrito que o povo judeu fica aflito e fala, a gente não sabe para onde correr. E realmente os judeus lá em Israel, eu me lembro, eu estava lá, estavam aflitos. Por quê? Porque ele falava que eu vou jogar arma química, arma biológica, gás mostarda. Ele anunciou que ia ter guerra química. A gente lá em Israel tinha que andar com máscara, tiracolo, e quando tocava sirene tinha que ir para um quarto hermeticamente fechado e colocar máscara. O Rebbe falou que lá é o lugar mais seguro do mundo, não tem perigo. Então os Hassidim, quando tocava sirene, iam para a rua dançar, muitos deles, que sabia que não tem perigo. Alguns acusavam eles de loucos, alguns como é que chama? Irresponsáveis ou não sei o quê. Mas quem estava lá viu os milagres. Caíram 49 escudos lá na terra de Israel e ninguém foi afetado. Ninguém morreu do escudo. Enfim, de uma forma ou outra, o Rebbe profetizou isso. Falou que lá é o lugar mais seguro. E falou que estamos entrando já nessa época, 5.750. Sobre essa data, eu vou falar um pouquinho sobre essa data que o Ridá apontou. Como é que ele apontou essa data de 5.750? Ele fala, já é a quarta metade do dia. O dia de Deus tem 1000 anos, falamos na aula passada. 750 já entra no terceiro, no final. Já passou 3/4. Já está entrando no último quarto do dia. Deus já pode receber o Shabat dele, já pode trazer o Mashiach. Mas como é que ele trouxe essa data? A história foi assim. O Ridá, ele era rabino-chefe do povoado judaico de Hebron. Lá em Hebron, nós temos a Me'arat HaMarpelá, a caverna onde está enterrado Abrão, Isaac e Jacó, com suas respectivas esposas, Abrão e Sara,
Isaac e Rebeca, Jacó e Leia, e Adão e Eva também. Essa caverna ela tem 2 andares. Eles estão enterrados no andar de baixo. E a lenda fala que você não pode entrar lá. Porque quem entra não sai. Quem entra fica lá. Bom, veio um sultão da Turquia visitar a terra de Israel. Pegou um guia turístico, que também era muçulmano, que também não era, enfim, que era da religião deles, ou pelo menos não era amigo dos judeus. E esse guia turístico ele pegou, mostrou a caverna, Merat HaMachpelah, e ele empurrou uma pedra e falou: Majestade, Vossa Alteza, lá embaixo está enterrado os patriarcas da humanidade. E o sultão ele se agacha para ver, e nisso que ele se agacha, a espada cai da bainha e cai lá embaixo. E aquela espada tinha um sentimento para ele muito especial, um sentimento era uma coisa emocional, não era o valor do dinheiro da espada. Ele já tinha cortado muita cabeça com aquela espada. Tinha um valor tinha um valor sentimental muito grande ali. Ele queria porque queria a espada. Só que o guia falou para ele: Majestade, você não pode entrar, quem entra ali embaixo não sai. Ele falou: você vai ver que dá para entrar e que dá para sair. Ele chamou dois soldados dele, amarrou uma corda na barriga dos soldados, desceram os 2 soldados lá para baixo. Dá 1 minuto, 2, eles puxam os soldados para cima, os 2 estão mortos. Ele falou: não, vou mandar 4 então. Pegou os 4 do pelotão de elite, amarrou uma corda na barriga dos 4, desceram os 4, passam 2 minutos, puxa os 4 de volta, os 4 estão mortos. Ele olhou, falou: e agora o que eu faço para conseguir essa espada de volta? O guia falou: Majestade, Vossa Alteza, eu tenho uma ideia sensacional. A reza dos judeus é uma reza muito forte. Então decrete que se sua espada não estiver aqui dentro de 30 dias, que você vai expulsar todos os judeus dessa cidade e vai se apropriar de todos os bens deles. Assim, eles vão rezar muito forte para o Senhor e sua espada vai estar aqui, o Senhor vai ver. A verdade, ele não quer. Na verdade, o que ele queria não era espada, ele queria ver os judeus longe de lá. Então, ele achou a ideia fantástica, soltou o decreto, e na comunidade judaica foi uma choradeira só. E agora, os judeus rezaram e fizeram jejuns públicos. E 30 dias, eles fizeram de tudo lá, deram tzedakah, fizeram tudo que dava para fazer, rezando para Deus para a espada voltar. No dia 30, a espada não tinha voltado, estava lá embaixo. Então virou o rabino-chefe deles, que era o Hidá, Haim Yosef David Azulay. Ele falou: eu vou. Falando: mestre, não, a gente quer o senhor conosco, a gente não pode. Ele falou: eu vou. Ele se preparou bem preparado, fez um jejum naquele dia, fez umas rezas especiais, amarrou a corda na barriga, pediu para descerem ele, ele desceu. E ele está tirando a corda, ele levanta a cabeça, ele vê um homem forte vindo em direção a ele. Ele gela, ele fica petrificado, ele não consegue se mexer. O homem se aproxima dele, olha para ele nos olhos, ele tá se derretendo de medo, ele está quase caído, quebrando. O homem olha para ele e fala: Rebbe, não se preocupa, o senhor é dos nossos. Não vai acontecer nada com o senhor. Mas ele ainda estava muito emocionado, em estado de choque, ele não conseguia falar. E o homem falou: você você veio pegar a espada, correto? Ele fez com a cabeça assim, falou: 1 minutinho que eu vou lhe trazer. Ele entrou, voltou com a espada. O Ridá se acalmou um pouquinho e perguntou: mas quem é você? Ele falou três palavras: Eved Avraham Anohi. Sou o escravo do Abrão. Sou o escravo do Abrão. Eliezer. Foi a mesma frase que ele repetiu para pro Labão, quando ele foi se apresentar, quando ele teve aquela missão de Abrão para pegar uma filha, uma nora para o filho, uma esposa, uma noiva. Ele chegou na casa da Rebeca, ela veio, enfim, aquela história que veio com as jarras. Aí veio o irmão da Rebeca, que era o Labão, falou: vem comer com a gente, vem jantar.
E falaram para ele, fala, né? Não, coma. Ele falou, não coma até que eu fale, que eu cumpra a minha missão e fale o que eu tenho que falar. Ele falou, então fala. Ele se levantou e falou, Eved Abraham Anochi, eu sou um escravo do Abrão. Então ele repetiu essa mesma frase para o Ridá, eu sou escravo do Abrão. Ele olhou assim, ele estava falando com um personagem bíblico de 3.700 anos ali. Tem no Midrash, o Midrash fala que teve 11 pessoas que não morreram na história, 11 pessoas que não morreram. Uma delas quem é? Eliezer. Quando Eliezer ele trouxe a Rebeca para o Isaac viu ele voltando com a Rebeca. Falou, Eliezer, está tudo bem com ela? Ele falou, está tudo bem com ela. Então te abençoo com vida eterna. E até hoje ele está vivo. Deve ter lá até os seus 3.700 anos, alguma coisa assim. Aí, então ele devolveu a espada. Só que Ridá, quando viu aquilo na frente dele, falou, puxa, eu posso então ver seu patrão também? Aproveitou. Ele falou, opa, para isso eu preciso de uma autorização. Se eu fico aqui, eu já volto. Ele entrou lá dentro. Daqui a pouco Eliezer volta, fala, vem atrás de mim, só foi autorizado, vem comigo. Ele foi. Ele andou, entrou lá dentro. E aí conta que ele começa a ter um contato com Abrão e falar com Abrão. No livro não consta se ele viu, se ele só falou. Provavelmente ele, enfim. Mas ele começou a dialogar, interlocutar com Abrão. E o Abrão falou, você está gostando daqui? Falou, pai, isso aqui está parecendo a porta do paraíso. Estou sentindo que aqui é a porta do paraíso. E o Abrão virou para o Ridá e falou, você quer ficar aqui com a gente? O Ridá falou, eu adoraria. Ele respondeu, eu adoraria. Então Abrão falou, então você volta. Entregue a espada porque meus filhos estão esperando ela. E amanhã de manhã você estará conosco aqui. Ele subiu, devolveu a espada. Foi uma alegria toda na comunidade judaica. E o Ridá sentou e começou a falar segredos de Kabbalah à tarde, a noite inteira, sem parar, sem parar, sem parar. Quando o sol amanheceu, ele falou, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Quando chegou na palavra Echad, faleceu. Se juntou a Abrão. O pedido dele foi concedido. Nessa noite, uma das coisas que ele falou, ele fez uma conta, ele apontou essa data de 5.750 como data provável da vinda do Mashiach. Ele faleceu dentro da tumba? Não, ele subiu, entregou a espada, aí ficou contando para todo mundo sobre a história. Não que aconteceu ali embaixo, ele provavelmente relatou, tanto é que a gente sabe essa história hoje em dia. Mas está escrito que ele ficou revelando segredos de Kabbalah. Esses segredos foram escritos num livro. E uma das coisas que ele revelou, ele fez uma conta e chegou à conclusão que do ano de 5.750 é a data da vinda do Mashiach. E o Rebbe traz isso e ele fala, esse ano é o ano da vinda do Mashiach. Depois ele fala, Mashiach já veio, já está entre nós. E já entramos na era messiânica nos dias do Mashiach, que é um processo que vai culminar, se Deus quiser, com a revelação do Mashiach que já veio. Parece que nessa época também teve aquela do bloco comunista. Exatamente, foi na sequência. Foi 91 foi. Perestroika foi 91, foi na sequência. E o Rebbe relaciona tudo isso com a era messiânica. Então, enfim, já estamos vivendo uma época extremamente propícia para a revelação do Mashiach. E se Deus quiser, a gente tem certeza que bem breve ele vai se revelar assim. E na semana que vem a gente vai continuar falando um pouquinho sobre esse tema, só que com outro prisma, sobre datas, enfim. A gente fica por aqui. Já está conosco. Se Deus quiser, vai se revelar em breve. Boa noite a todos.